O que sabemos sobre Ismael, de acordo com a Bíblia? Ismael foi o primeiro filho de Abraão, nascido quando Abraão tinha 86 anos e vivia perto de Hebrom. Em Gênesis 15, Deus promete a Abraão, durante uma aparição, que ele terá um filho e se tornará pai de muitas nações. Naquela época, Abraão não tinha filhos, sua esposa Sara não podia conceber, e eles questionavam como essa promessa seria cumprida. Bem-vindos, queridos amigos, a mais uma cativante jornada pelas páginas da Bíblia em nosso canal Desvendando Milagres. Hoje mergulhamos na intrigante narrativa de Ismael, o filho esquecido de Abraão. Esse conto bíblico é uma tapeçaria de lutas humanas, promessas divinas e a graça duradoura de Deus. Se você se inspira nas histórias atemporais de fé, herança e redenção, está prestes a ser agraciado. Antes de desvendarmos as profundezas da história de Ismael, certifique-se de se inscrever em nosso canal Histórias da Bíblia para se manter conectado com a sabedoria profunda e os ensinamentos das Escrituras. Não se esqueça de ativar o sino de notificação para nunca perder um episódio envolvente. Agora, embarquemos juntos nesta jornada esclarecedora. Em Gênesis 16:3, Sara, ainda chamada de Sarai, sugere a Abraão, ainda chamado de Abrão, que tenha um filho com sua serva egípcia, Agar, a quem ela dá como esposa. Então Sarai, esposa de Abrão, tomou a Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de Abrão ter morado 10 anos na terra de Canaã, Gênesis 16:3. Isso parece ser um costume comum da época, já que as esposas de Jacó também recorreram a ele. A esposa oferece uma serva ao marido, mas todos os filhos nascidos dessa união são considerados dela, o que poderia ser uma forma primitiva de barriga de aluguel. Na antiguidade, era comum uma mulher estéril oferecer ao marido uma serva que teria filhos em seu lugar. Era a esposa, e não a serva, que criava as crianças. Embora essa solução possa ter parecido judiciosa para Abraão e Sara, criou mais problemas do que resolveu. Agar, de fato, teve um filho com Abraão. Quando Agar descobriu que estava grávida, começou a desprezar Sara, que buscou ajuda de Abraão, Gênesis 16:4-5. Então Sarai disse a Abraão: "Meu erro está sobre você. Fui eu quem pus minha serva em seus braços. Mas vendo que ela ficou grávida, eu me tornei desprezível a seus olhos. O Senhor julgue entre mim e você." Gênesis 16:5. Abraão permitiu que Sara agisse como desejasse. Sara então maltratou Agar, que fugiu. Sara, sendo estéril, obteve um filho de Agar, e Ismael era legalmente filho de Sara. No entanto, isso não explica como Sara tratou Agar alguns anos depois. Deus estabeleceu um pacto com Abraão, exigindo a circuncisão de todos os membros masculinos de sua casa. Deus ordenou a Abraão que circuncidasse seu filho Ismael, bem como todos os outros homens de sua casa, incluindo escravos nascidos em sua casa e aqueles adquiridos de estrangeiros. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado e Ismael tinha 13 anos. O nascimento de Isaque, o filho legítimo de Sara e Abraão, exacerbou as tensões relacionais já tensas entre Sara e Agar. Na verdade, essas tensões começaram muito antes do nascimento de Ismael. Foi no deserto que o anjo do Senhor encontrou Agar e ordenou que ela retornasse a Abraão. Foi lá também que o anjo do Senhor disse a ela que o filho que ela carregava deveria se chamar Ismael. O que significa Ismael? Significa Deus ouviu. Gênesis 16:11. No entanto, o conflito entre Sara e Agar atingiu o ápice no desmame de Isaque. Profundamente perturbada, Sara pediu a Abraão que expulsasse Agar e seu filho. Abraão considerou Ismael o filho que Deus lhe havia prometido. Mesmo quando Deus revelou que Sara teria um filho, Abraão questionou a necessidade desse nascimento, já que Ismael poderia ser seu herdeiro. Gênesis 17:18. Mesmo após o nascimento de Isaque, Abraão continuou a tratar Ismael com bondade, entristecido pelo desejo de Sara de deserdá-lo. Sara, por sua vez, viu Ismael como uma ameaça ao lugar de Isaque na família e queria se livrar dele.
Gênesis 21, 1-34. Esse pedido de expulsar a serva e seu filho parecia contrariar todas as normas da lei antiga. Os filhos das servas podiam ser rebaixados, mas não demitidos sem motivo válido. O fato de Abraão resistir a tal tratamento, agindo apenas por comando de Deus, sugere que a ação empreendida não estava de acordo com os padrões da época. Pode-se questionar a reação de Sara. Foi por causa de um ato cometido por Ismael que ameaçou Isaque, ou foi simplesmente sua existência que representou uma ameaça? Gênesis 21, 9 nos diz que Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, que esta dera a Abraão, zombava. Isso significa que Ismael estava zombando de Isaque ou simplesmente brincando com ele. A palavra zombando, nesse contexto, significa zombar, ridicularizar ou simplesmente se alegrar na situação. Sara percebeu Ismael como um rival de Isaque. Não por qualquer ato que ele pudesse ter cometido, mas por causa de sua própria existência. O autor de Gênesis relata a história de Ismael principalmente para estabelecer um contraste entre Isaque e Ismael, não como indivíduos, mas como representações do trabalho de Deus. A ideia é que quando Deus cumpriu suas promessas a Abraão, ele não estava limitado pelas leis naturais e ordinárias, ou seja, pela carne. Embora a preferência de Deus por Isaque como filho da esposa esteja de acordo com o costume, a rejeição de Agar e Ismael tornou o contraste mais marcante. Agar foi enviada embora com seu filho para o deserto. Gênesis 21, 10, 14. Lança fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. Gênesis 21, 10. Isso foi muito desagradável aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Gênesis 21, 11. Mas Deus disse a Abraão: não te pareça mal por causa do jovem e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque nisso será chamada a tua descendência. Gênesis 21, 12. Também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Gênesis 21, 13. Então Abraão se levantou de manhã, tomou pão e um odre de água e o deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e a despediu. E ela partiu, andando errante no deserto de Beerseba. Estavam prestes a morrer de sede quando Deus ouviu o menino e providenciou água para ele. No entanto, Deus ainda tinha planos para Ismael, e ele assegurou a Agar que Ismael, como filho de Abraão, se tornaria uma grande nação. Gênesis 21, 17 e 18. O cumprimento dessa profecia é relatado em Gênesis 25, 12 e 18. Ismael teve 12 filhos que se tornaram líderes poderosos e, eventualmente, uma nação. Aqui está como isso aconteceu. Agar, que também era de origem egípcia, escolheu uma esposa egípcia para seu filho, e Ismael se estabeleceu no deserto de Parã. Gênesis 21, 21 e 18. Eles viveram desde Avilá até Sur, que está ao leste do Egito, em direção à Assíria. Gênesis 25, 18. Ele teve 12 filhos e uma filha. Bíblia lista os filhos de Ismael em Gênesis 25, 13 e 15. Surpreendentemente, ele é acreditado com 12 filhos, assim como Jacó teve 12 filhos. Isso se compara aos 12 filhos de Naor e aos 12 filhos de Esaú. Mais tarde, a filha de Ismael se casou com Esaú, filho de Isaque, como indicado em Gênesis 28, 9 e Gênesis 36, 3. A região de Avilá, onde os descendentes de Ismael viveram, estava na parte norte da Península Arábica. Sur era uma região desértica entre Beerseba e o deserto de Neguev e o Egito. Isaías 67 menciona os descendentes de Nebaiote e Quedar como criadores de ovelhas. Os descendentes de Ismael eram chamados de árabes, o que basicamente significa nômades. Desde o início, os descendentes de Ismael foram um povo guerreiro, vivendo em hostilidade com todos os seus irmãos, cumprindo assim a previsão de Deus de que Ismael seria um jumento selvagem de homem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Gênesis 16, 12. Mais tarde, outros povos se estabeleceram na Península Arábica, incluindo descendentes dos filhos de Abraão com Quetura.
e alguns descendentes de Esaú, a saber, os amalequitas. Apesar de Isaque ter permanecido como o único herdeiro de Abraão, Ismael e os outros filhos de Abraão, por meio de concubinas, também foram abençoados por ele, como indica Gênesis 25. Isso significa que os filhos de Hagar, assim como os de Quetura, receberam bens materiais do patriarca. Uma vez crescidos, a Bíblia não relata conflitos entre Ismael e Isaque. Ambos são descritos como enterrando Abraão em Macpela, Gênesis 25, 9. A maioria desses nomes é mencionada em outros trechos da Bíblia como famílias tribais influentes daquela época. Os descendentes de Ismael, filho de Abraão, são geralmente identificados como ismaelitas. Eles foram organizados em 12 tribos que viviam em acampamentos móveis no deserto do sul. Ismael morreu aos 137 anos, Gênesis 25, 17. A Bíblia não especifica onde ele foi enterrado, mas a tradição muçulmana coloca seu túmulo na Caaba, em Meca. No Novo Testamento, Ismael é mencionado especificamente pelo apóstolo Paulo. O apóstolo usou a figura do filho da serva em sua alegoria, contrastando os perseguidores religiosos legalistas com aqueles nascidos de acordo com o Espírito e desfrutando da liberdade em Cristo. Gálatas 4, 21. Ismael se tornou um nome relativamente comum. Então, outros personagens são mencionados na Bíblia como Ismael. Havia, por exemplo, um descendente de Saul e Jonatas, chamado Ismael, bem como um alto oficial sob o reinado de Josafá e o filho de um sacerdote na época de Esdras. Durante o período de opressão babilônica contra os judeus, este Ismael matou Gedalias, o governador de Judá nomeado por Nabucodonosor. Em conclusão, nossa análise de Ismael, filho de Abraão, destaca vários pontos importantes. Ismael não foi o filho da promessa de Deus a Abraão, mas Deus ainda o protegeu. Foi o próprio Senhor quem escolheu o nome Ismael e o destinou à grandeza, mesmo estando fora da aliança. Ismael teve o privilégio de ter uma descendência numerosa comparável à de Isaque, e sua linhagem foi estruturada em 12 clãs tribais. Deus também caracterizou Ismael, destacando o estilo de vida nômade de seus descendentes e a resistência que encontrariam dos filhos da aliança. Com o tempo, os descendentes de Ismael se associaram aos midianitas, que também eram descendentes de Abraão por meio de Quetura. Essa fusão de povos intricadamente entrelaçados e suas histórias levou a uma assimilação entre ismaelitas e midianitas em vários trechos bíblicos. Hoje os árabes afirmam sua genealogia a partir de Abraão, principalmente através de Ismael, uma teoria popular amplamente difundida entre os muçulmanos e alguns cristãos. De acordo com o Alcorão, é muito provável que haja alguma verdade nessa teoria. Segundo o missionário e autor Kenneth Fleming, o que sabemos com certeza parece corroborar a hipótese de que os ismaelitas constituem pelo menos uma parte significativa da ancestralidade genética árabe. Textos antigos estabelecem claramente uma ligação entre os árabes do norte e os descendentes de Ismael. No entanto, é improvável que todos os habitantes da Arábia sejam descendentes de Ismael, porque os descendentes de Quetura e os filhos de Esaú também povoaram a Península Arábica. Embora alguns árabes modernos possam traçar suas origens até Ismael, nem todos os árabes são descendentes de Ismael, ao contrário do que afirmam os muçulmanos. A Bíblia nos ensina que Deus fez de Ismael uma grande nação, e seus descendentes podem compartilhar das bênçãos de Abraão, colocando sua fé em Jesus Cristo para a salvação. A história de Ismael, filho de Abraão, transcende uma simples biografia individual. Ela revela uma parte importante do trabalho de Deus e o desdobramento de sua graça na história da salvação. Ismael simboliza o nascimento natural resultante da união fértil entre Abraão e Agar, enquanto Isaque representa o nascimento sobrenatural, no qual Deus manifestou seu grande poder ao permitir que uma mulher estéril de 90 anos concebesse uma criança. Nosso canal Desvendando Milagres é dedicado a dar vida a essas narrativas, oferecendo insights que ressoam através do tempo e das culturas.
Se você foi tocado ou inspirado pela jornada de Ismael, convidamos você a se inscrever em nosso canal, curtir este vídeo e compartilhá-lo com seus irmãos e familiares. Ao fazer isso, você contribui para o crescimento de nossa comunidade e ajuda a espalhar a sabedoria encapsulada nesses contos antigos. Obrigado por fazer parte das histórias da Bíblia. Até a próxima vez que a graça e a sabedoria das Escrituras iluminem seu caminho. Inscreva-se, compartilhe e mantenha-se conectado para mais histórias enriquecedoras das páginas da Bíblia.